E é claro que essas publicações fazem com que a gente cresça cada vez mais. E uma maneira de crescer, de estar cada vez mais junto na fé das outras pessoas, é, claro, buscando a unidade dos cristãos. Por isso, nós temos uma entrevista especial hoje aqui no Bem-vindo Romero. Recebo agora o padre Sebastião César Barbosa, que é assessor da Comissão para o Ecumenismo da Diocese de São José dos Campos, e também o pastor Lucas Grafunder, falei certo o seu sobrenome? Da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Sejam bem-vindos aqui ao Bem-vindo Romero. Bom dia. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite aí, muito feliz de estar aqui. A gente estava conversando, e inclusive eu comecei o programa falando a respeito da diferença entre união e unidade, que dei até o exemplo do purê, que as batatas estão todas num saco unidas, mas a hora que elas viram um purê, elas têm uma unidade, você já não consegue mais saber a maior, a menor, a diferença entre cada uma delas. E o Papa Francisco falou uma vez uma coisa muito interessante, que a unidade dos cristãos não é uma cola, simplesmente, é acima da cola. É literalmente fazer com que as pessoas saibam enxergar Cristo no outro. É bonito isso, não, padre? Muito bonito. Para nós cristãos, o desejo da unidade, que é a vontade de Jesus, que todos sejam um, nos leva a viver passo a passo, ainda que de forma imperfeita, o ecumenismo, não é? Mas chegar ao ideal daquilo que o Senhor pediu, que todos sejam um, a fim de que o mundo creia. Sem dúvida, e que todos sejam um é uma dificuldade muito grande de se alcançar. Por que dessa dificuldade tão grande, pastor Lucas? Bom, é interessante a gente olhar um pouquinho para a palavra do ecumenismo, né, onde há algo em comum entre os iguais, né? E dentro da igreja, bem como o padre lembrou, nós temos o exemplo de Cristo quando ele fala que a igreja é um corpo. E às vezes acho que todo mundo quer ser só a mão, todos querem ser a mão. Mas Jesus fala, não, olha, se é um corpo, há diferentes partes. Paulo também vai explicar mais sobre isso, né? O pé, ele tem uma função, mas é diferente da mão. A mão tem uma função, mas é diferente. Mas eu sempre digo, todos estão indo para o mesmo caminho. E quando nós cristãos olhamos para a cabeça e enxergamos Cristo, nós vamos ver que somos partes fundamentais desse caminho que é o próprio Cristo. Então, às vezes, a dificuldade ela fica mais um pouco pela vaidade. Às vezes, e Salomão vai falar isso para nós, né? Tudo é vaidade. Então, quando nós colocamos a vaidade acima de Cristo, nós estamos sendo desunidos, né? E o ecumenismo acaba tendo uma certa dificuldade por causa disso. E o ponto é, como bem foi colocado aqui, olhar sempre para Cristo, onde Cristo vai tirar essa vaidade, onde Cristo vai tirar essa desunião. E por mais que nós, às vezes, possamos ser orgulhosos com algumas definições que temos, Cristo não é. E esse é o ponto principal, onde nós sempre conversamos. Cristo precisa estar sempre em evidência, não colocado atrás digamos, uma fumaça, ou colocado atrás de algo que dificulta a visão da união. É preciso a gente retirar realmente esses véus que muitas vezes a gente coloca para poder enxergar a vida como a gente quer e não necessariamente como ela é, como ela se apresenta. E é sempre muito importante saber que as diferenças, elas existem, mas sempre se pode aprender com o outro, não é, padre? Exatamente. Até gostaria de dizer para você que está nos vendo, ouvindo, que não precisa ter medo do diferente e de sermos diferentes. Aliás, Deus nos quis assim, nenhum de nós tem a mesma digital, né? Isso já nos identifica como indivíduos. E é bom, como o pastor lembrava, que ecumenismo não quer dizer sincretismo, não quer dizer pegar várias frutas de vários gêneros e colocar no liquidificador e a gororoba que sair dali é ecumenismo. Isso é sincretismo. Então, vai se manter a identidade de cada um, mas a abertura ao diálogo faz com que a gente cresça. E tem gente que tem medo de dialogar, mesmo nesse tempo da era digital. Que é tão fácil de se dialogar hoje, fica mais fácil, e principalmente fica fácil também
da gente descobrir essas proximidades que nos unem. Porque antigamente a gente apenas ouvia falar certas coisas. Hoje a gente sabe que tem as diferenças, por mais que existam, elas ainda têm um ponto principal que nos une. E pastor, como é bonito a gente saber que esse ponto principal que nos une é Cristo. Que ponto mais maravilhoso que é esse que pode nos unir? É o ponto de referência que eu digo, é por graça, né? Porque se dependesse do ser humano ser o responsável por essa união, não iríamos conseguir de maneira alguma, né? E até agora nessa semana da Páscoa, onde nós comemoramos os finais de semana da Páscoa também, nós lemos o livro de Apocalipse e lá nos fala sobre o novo céu e a nova terra. E é interessante que no texto diz que João olhou para a cidade e não viu um templo. E isso é muito bom, porque ele viu o povo de Deus lá. Todos do povo de Deus. E essa imagem de não ver um templo diz, viu? O templo é o próprio Cristo. E ele já é aqui agora. Nessa vida nós já, que cremos em Cristo, já estamos na eternidade. Ou seja, o nosso templo, a nossa placa é Cristo. Né? Ela não é uma denominação ou algo específico, mas apenas Cristo. E isso, por mais que já esteja sendo dito há mais de 6.000 anos, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, precisa ser dito a cada novo dia, pois infelizmente o ser humano esquece que o que nos une é Cristo e muitas vezes coloca a si mesmo como uma figura de união, o que nós sabemos que não dá certo. Aliás, às vezes é muito mais fácil a gente falar sobre ecumenismo do que literalmente praticá-lo, não é mesmo, padre? Eu acho que os dois são difíceis. Os dois são difíceis? Eu acho. E o senhor, pastor, acha que é mais fácil falar do que praticar, literalmente, ou os dois também são difíceis? Até a gente meio que conversou, né, padre? Vindo no congestionamento ali, nós conversamos um pouquinho, Deus falou assim, bom, vocês vão se preparar aí no congestionamento. E aí, conversando um pouquinho com o padre, é interessante que, às vezes, no meu ponto de vista, uma prática ecumênica, ela pode ser mais ágil, mais fácil. Quando que, às vezes, o diálogo pode, como eu falei, começar a vir à tona certas questões que não precisam, mas que acabam tirando o foco do que é o ecumenismo. E na prática, eu sempre digo, a gente não tem muito tempo para pensar, a gente olha para Cristo e diz, bom, temos que agir, temos que fazer. Então, quando você coloca essa teoria que é Cristo, né, em prática, ele também é a própria prática, fica mais fácil. Mas como também concordo, né, é difícil, mas não é impossível. Mas não é impossível. Aliás, e é por isso exatamente que nós temos essa semana de unidade dos cristãos, né? Para a gente poder não só rezar, mas também colocar em prática essa unidade. E o tema é muito interessante, né? Porque procurarás a justiça, nada além da justiça. Padre, como é bonito a gente poder saber que a justiça faz com que a gente também veja as diferenças, mas nos una, estejamos em unidade uns com os outros, apesar de tudo isso, né? E nos convida a olhar para o mundo, né? Para as relações que neste mundo, na sociedade, devemos sempre cuidar. Falar de justiça significa cuidar da vida, cuidar do nosso ambiente comum, manter qualidade nas relações. A gente vê hoje em dia que surgem aqui e ali grupos fundamentalistas em todas as áreas, na religiosa também, também na nossa casa católica, né? Grupos fundamentalistas que têm medo de dialogar, porque têm medo de ser questionado, porque não tem clara a sua identidade e se fecha. E nós sabemos, o ser humano é um ser de relações. Então, é preciso tirar aquela ideia do Sartre, que o inferno é o outro. O outro não me deixa ser, me realizar e ser feliz. Não, Cristo ensina, não, o inferno não é o outro. O outro é o céu, é o teu céu, é o teu paraíso, é a condição que você tem para se reconhecer, para se entender. Então, até para a gente poder entender a nossa própria identidade, ou formar a nossa identidade, a gente precisa do outro, precisa do diferente, precisa dialogar.
como o Papa Francisco tem insistido, nós fomos formados, a nossa geração, de padres, na Faculdade de Teologia, e de leigos também, porque daí se passa como conteúdo de pregação. No período da apologética, nós fomos formados para dar as razões da fé ou defender a fé. Só que às vezes nós mais atacávamos do que defendíamos. E o Papa Francisco tem nos dito, olha, vamos deixar de lado isso, vamos partir para o encontro, vamos criar a cultura do encontro e virar a página da história que foi, no passado, a cultura do confronto. Porque se a gente tem o espírito armado e está no confronto, a gente não se abre, né? De maneira nenhuma. A gente só vai para atacar e não para ouvir, não é mesmo? Exatamente. Agora, eu queria saber de vocês como é que vocês estão fazendo nesta semana de oração pela unidade dos cristãos. Como é que vocês estão fazendo ali na igreja de vocês, na paróquia, na diocese e na igreja do senhor, pastor? Como é que o senhor está fazendo? Esse ano é o primeiro ano que nós vamos participar lá em São José dos Campos, né? Nessa semana. Então, estamos em alegria e também em oração para esse encontro. Ontem nós já iniciamos o encontro lá na Igreja São João Batista, em Jacareí. E agora, ao longo da semana, nós também temos a nossa programação. E lá na igreja onde eu sou pastor, nós teremos na sexta-feira, né? Hoje será na Vila Tesouro, amanhã vai ser na Igreja de Confissão Luterana. Na quinta-feira também temos na igreja lá do Vista Verde. Nossa Senhora da Soledade. Nossa Senhora da Soledade. E na sexta-feira, daí lá na Igreja Luterana, em São José dos Campos. E está sendo algo interessante porque nos leva a despertar alguns tabus, digamos assim, né? Nos leva a refletir sobre algumas maneiras de sermos cristãos no mundo. E essa semana ela digamos assim, dá um up nesse pensamento, né? Nos faz redirecionar também as orações. E até em preparação para essa semana cristã, eu tenho acompanhado agora muito a reação e, digamos assim, o que está acontecendo com a igreja perseguida no mundo todo, né? E até indico aqui o programa Portas Abertas, que é um programa que não tem uma denominação específica, né? Onde ali representa muito bem essa linha de frente do ecumenismo, né? Levando pessoas a conhecerem. Até foi um irmão católico que iniciou, né? O irmão André, há muito tempo, acho que foi lá por 45, 50, logo após a Segunda Guerra. E isso então essa semana faz despertar essas curiosidades. E quando vê a pessoa acaba se engajando em trabalhos internacionais ou do próprio bairro, né? Porque descobre, olha, tem uma igreja, um luterano falando, tem uma igreja católica que faz um programa com as crianças. Eu posso ir lá ajudar, eu sei tocar violão, eu posso ir lá ajudar. Por quê? Porque essa semana estimula também com que os membros, com que as pessoas possam enxergar, às vezes, tirando essas barreiras ou o próprio véu de algo que não era tão significante assim para estar afastado. Verdade. E principalmente nos leva a pensar que trabalhamos sempre para um bem comum, né, Exato. Padre? Estamos a serviço do reino, né? Cristo é o centro, nós temos em comum a graça do batismo que nos liga a Cristo e, portanto, ao mistério trinitário, e depois temos ainda como testemunho comum, né, a própria Bíblia, a palavra de Deus. Inclusive aqui uma Bíblia com a tradução ecumênica. Isso, a tradução ecumênica, mostrar aqui, que é a que nós usamos nas celebrações durante esta semana. Assim a gente, toda a celebração já é ecumênica, elaborada de maneira ecumênica e celebrada de maneira ecumênica. Eu digo assim, já é bom rezar pelo outro, cada um na sua igreja, mas é melhor rezar juntos, orar juntos. Estamos juntos pedindo a Cristo a graça de um testemunho mais convincente, mais coerente nesse nosso mundo. Sem dúvida, sem dúvida. Para você que ligou aí a televisão agora, nós estamos aqui
conversando com o Padre Sebastião e com o Pastor Lucas, falando a respeito da Semana da Unidade dos Cristãos, essa semana de oração, e não só de oração, mas também de ação. Gente, eu queria agradecer vocês pela presença, obrigada pela presença aqui conosco, por também falar a respeito do ecumenismo e de como é bom a gente trabalhar em união. Obrigada, Padre. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar com o pastor Lucas, da IELB. São já 2 igrejas que abrem as portas, né, para orarmos juntos. Por muito tempo a gente fazia convite e às vezes ou ia só o pastor ou alguém, a pastora, mas não envolvia toda a comunidade. Agora, então, as próprias igrejas abrem as portas para nós. E este revisitar um ao outro nos faz sentir, de fato, irmãos. Sem dúvida. Pastor, obrigada também pela presença do senhor. Eu que agradeço o convite aí, a amizade do Padre Sebastião, que já quebrou muito galho meu lá e me ajuda bastante também em várias orientações, mas também queria mandar um abraço pro pessoal de casa aí, especialmente para minha esposa que está assistindo, meu filhinho Arthur também, a minha mãe, não posso deixar de falar da minha mãe, né? E para todos os membros lá da nossa igreja luterana, Cristo Vive em São José dos Campos. Agradeço aí e novamente agradeço o convite. Imagina, nós é que agradecemos a presença de vocês aqui por mostrar que é sim possível fazer esses trabalhos juntos.